Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. E hoje, dando continuidade a esse novo quadro que eu inaugurei aqui no canal semana passada, onde eu faço entrevistas com professores e pesquisadores que desenvolvem estudos na área de Estados Unidos, principalmente na área de História dos Estados Unidos. Eu vou conversar com o Rodrigo Aparecido de Araújo Pedroso, ele que já foi mencionado aqui algumas vezes no meu canal, afinal de contas ele fez um trabalho sobre o Capitão América neste livro aqui que eu estou mostrando agora para vocês. O livro do Rodrigo é resultado da sua pesquisa de mestrado, porém hoje nós vamos conversar a respeito da sua pesquisa de doutorado, quando ele estudou quadrinhos que trabalham com patriotismo e a distopia nos Estados Unidos. O nome da sua tese de doutorado, defendida em 2020 na USP, é Estados Distópicos da América: o futuro dos Estados Unidos nas histórias em quadrinhos de 1983 a 1999. O papo tá muito legal, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Por isso eu já peço que você deixe aquele like para ajudar na divulgação do canal. Se inscreva caso você ainda não seja inscrito. Bora pro papo? E aí, Rodrigo, tudo bem? Cara, seja bem-vindo ao canal. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Você sabe que eu já acompanho o seu trabalho há algum tempo, né? Sempre que eu posso eu falo do seu livro sobre o Capitão América. Então eu queria agradecer imensamente e para quem não te conhece, eu gostaria também que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você, sobre sua trajetória acadêmica e também um pouquinho sobre a sua última pesquisa, né? Sua pesquisa de doutorado. Olá, Marcos. Obrigado pelo convite. É muito bom poder falar da pesquisa aqui com você. E, bom, um pouco da minha trajetória. Eu tenho graduação em História, que eu fiz na Unesp de Franca. Eu concluí a graduação em 2005. Aí, depois, eu fiz uma especialização na PUC e, posteriormente, eu entrei no mestrado na USP, que eu fiz entre 2011 e 2014, que é o resultado desse livro que você mostrou. E depois, em 2016, eu entrei no doutorado lá na USP também, aí para meio que dar continuidade à pesquisa que eu fiz no mestrado, né, pesquisando quadrinhos também, e quadrinhos patrióticos dos Estados Unidos, só que não mais o Capitão América, que nem eu pesquisei no mestrado, eu foquei em pesquisar 3 personagens patrióticos também, que falam, que de certa forma, né, eles estão apresentando um futuro distópico dos Estados Unidos, tá? A tese, ela acabou ficando com o nome de Estados Distópicos da América, né? Eu analiso 3 quadrinhos, esse aqui, do American Flag, nossa, tá aparecendo aí. Esse outro aqui, que é o Martial Law, e o quadrinho da Martha Washington. O que esses quadrinhos têm em comum, como eu acabei de falar, que eles são quadrinhos que têm personagens patrióticos, né, certo, que apresentam um certo nível de patriotismo com relação aos Estados Unidos, e todos eles são ambientados em futuros mais ou menos próximos, assim, né, e foram feitos entre os anos 80, né, o American Flag foi feito entre 83 e 89, o Martial Law foi feito entre 89 e 90, acho que a última edição saiu em 99, mais ou menos, e a Martha Washington, ela foi feita entre 90 e a última edição dela, né, a última minissérie dela saiu em 2007. Então a Martha Washington, ela foi publicada por um período mais longo, assim, mas com, assim, não recorrente, assim, parou um tempo, depois voltou e assim por diante. E é mais ou menos isso que eu pesquisei. A minha ideia, assim, fazendo um link com o Capitão América, né, esses quadrinhos do Capitão América que eu analisei durante o mestrado, eles têm um teor altamente utópico, né, eles estão propondo uma nova proposta, assim, para os Estados Unidos, né, de como eles têm que se comportar no futuro, a partir do momento que teve os atentados de 11 de setembro, ele está propondo uma nova forma de que os Estados Unidos têm que agir mundialmente, uma forma mais reflexiva, então está propondo uma utopia, assim, principalmente voltada assim, para realizar os ideais do sonho americano, colocar eles realmente em prática e transformar os Estados Unidos em um país realmente democrático e tal, e que luta pelo que é certo, e que não faz guerras imperialistas e assim por diante, né? É meio que uma revalorização, assim, do sonho americano, mas
dentro de uma proposta bem utópica, assim, o personagem está trazendo isso. Aí, a partir desse momento, eu comecei a me questionar como que seria quadrinhos dentro de uma distopia assim, patriótica, mostrando um futuro negativo. Como que o patriotismo nos Estados Unidos, né, ou melhor, como o patriotismo nos Estados Unidos se comportaria em histórias em quadrinhos que são distópicas, né? Então eu comecei a procurar por quadrinhos que apresentassem essas características, que era uma distopia e que tinha personagens patrióticos. Então eu encontrei essas três, que são assim mais ou menos conhecidas assim de um público de quadrinhos. Aí eu comecei a analisar elas. Então, mas basicamente essa é a ideia da tese e foi isso que eu tentei fazer ao longo do trabalho de doutorado. Ah, legal. Então, assim, o que une os dois momentos da sua pesquisa, né, tanto no mestrado como no doutorado, é a questão do patriotismo. Um no cenário pensado dentro de uma utopia e o outro numa distopia. Então, eu gostaria que você explicasse pra gente qual que é a função dos quadrinhos e a relação que os quadrinhos possuem com o patriotismo nos Estados Unidos. Até que ponto os quadrinhos são usados em momentos chaves da história, né, ao longo da história dos Estados Unidos, para servir como um instrumento de engajamento ou de florescimento do patriotismo. Assim, eu acredito que o cenário de quadrinhos dos Estados Unidos é extremamente diverso, né? Eu vou falar especificamente de quadrinhos de super-heróis, tá? Então, os quadrinhos de super-heróis, eles são totalmente patrióticos. Eu acho que é muito difícil você pegar e não achar algum resquício de patriotismo em qualquer personagem de quadrinho lá dos Estados Unidos de super-herói. Mesmo um personagem que, tipo, o Batman, que é um personagem um pouco mais obscuro, assim, que ele nem usa as cores da bandeira dos Estados Unidos, se você vai encontrar referências ao patriotismo, a ideais do que é os Estados Unidos, ou que pelo menos deveria ser os Estados Unidos, em quadrinhos do Batman, ou outros personagens que, né, não necessariamente estão ligados com, tipo, não estão vestindo a bandeira dos Estados Unidos, eles não estão usando a bandeira. Então, eu acho que é muito forte o patriotismo nos quadrinhos, principalmente de super-heróis. Ele foi muito mais forte em alguns momentos históricos, né, principalmente o período da Segunda Guerra Mundial, que é totalmente voltado para isso. Os quadrinhos, eles são propaganda descarada do engajamento do país na guerra, eles estão estimulando os jovens a patrocinar a guerra, a comprar coisas para ajudar, tipo títulos de guerra, a comprar selos, a entrar em clube do Capitão América para você ajudar na guerra. Então, é totalmente voltado para o patriotismo. A mesma coisa acontece no período da Guerra Fria, que tem todo o engajamento dos personagens contra a União Soviética, contra o comunismo. Se encontra muito disso nos quadrinhos dos anos 60, da Marvel, da DC também. Então, tá sempre aí esse patriotismo, né? Vai seguindo. Acho que se a gente for ver cada momento assim, tem um detalhe mais ou menos patriota dentro desses quadrinhos dos Estados Unidos. Então, acho que eles funcionam muito para isso. Tem um geógrafo que eu gosto muito, o nome dele é Jason Ditton. Ele trabalha com a noção de os quadrinhos de super-heróis, principalmente tipo o Capitão América, eles têm uma função de estar sempre engajando os jovens, os leitores, né, de modo geral, dentro de uma identidade nacional, né? Eles estão lá para promover uma identidade nacional, reforçando o que é ser estadunidense, né, e o que não é ser a partir dos inimigos, né? Por exemplo, o cara está combatendo um vilão lá que é da União Soviética ou de um país do leste europeu, né? Tá indicando que aqueles lá são os inimigos dos Estados Unidos, né? O pessoal, a União Soviética, o cara do leste europeu, né? O caso do Doutor Destino, né? Um personagem bem conhecido da Marvel, né? Que ele é do leste europeu, de uma nação fictícia, mas é lá no leste europeu. Ou, por exemplo, no 11 de setembro, né? Que apareceram vários vilões de origem árabe, então eles estão sempre reforçando essa identidade nacional. Acho que essa é uma das principais funções desses personagens mais patrióticos, né, de reforçar qual que é a identidade do país, né, a identidade nacional, e quem são os inimigos, né. Então, acho que é esse o ponto. Se por um lado, internamente, ele tem essa função, né, de lembrar os jovens sobre a identidade americana, sobre o que é ser estadunidense, você acha que também ele funciona como uma espécie de, para fora dos Estados Unidos, como uma espécie de propaganda desse American Way of Life? Sim, evidentemente que ele funciona, mas aí a minha questão é o quanto isso funciona, né? O quanto que essa propaganda chega nos outros. Ele ia ter que fazer uma pesquisa de recepção.
Aparentemente, eu percebo que no Brasil tem uma boa recepção esses personagens dos Estados Unidos mais patrióticos, tipo o Capitão América, principalmente por causa dos filmes. Acho que nem tanto por causa dos quadrinhos, assim. O quadrinho do Capitão América nunca foi algo que vendeu muito aqui no Brasil. Ele chegou até a ter uma revista própria aqui no Brasil, quando a editora Abril lançava, mas não foi muito para frente também, assim. Acredito que não vendia muito ou não atraía muito, porque uma outra coisa que tem bastante aqui é esse sentimento meio anti-americanista, tal, de rejeitar os Estados Unidos, é algo muito forte, principalmente aqui na América Latina. Então, acho que funciona e não funciona. Acho que os filmes eles estão ajudando mais nisso do que os quadrinhos, tá? Acho que o público também de quadrinhos atualmente está sendo muito restrito. Antigamente tinha por causa do preço também, quem lia quadrinhos era gente mais jovem. Hoje em dia, quem está lendo quadrinhos são jovens adultos, ou gente numa faixa de uns 30, 40 anos que está lendo quadrinhos porque tem como comprar. Subiu muito o preço, né? Então tem várias coisas para a gente levar em consideração, mas eu entendo sim que os quadrinhos eles também servem para exportar esse American Way, esse americanismo para outras partes do mundo, mas eu acho que não tem tanto sucesso quanto os filmes estão tendo no momento. Agora, no caso da sua tese, você analisou 3 revistas em quadrinhos, 3 HQs, que elas pensam um futuro distópico. Qual que é então, assim, a gente pensa futuro distópico, uma nação que deu errado, né? Um lugar que tá zoado, né? Como é que funciona? Qual que é o papel do patriotismo? Como que o patriotismo entra nesse lugar que, em tese, tá deteriorado? Então, eu vou ver se eu consigo falar rapidamente de cada uma delas. Por exemplo, no American Flag, o que aconteceu? Teve o que ele chama lá de efeito dominó, né? Várias pequenas coisas foram acontecendo, tipo usina nuclear que explode, guerra em algum lugar e o pessoal usa arma nuclear, e aí começa um monte, pequenas coisas vão acontecendo, isso gera um grande efeito em cadeia, e aí o mundo ele meio que entra em colapso. Aí a elite dos Estados Unidos, eles pegam e se mudam para Marte. Eles meio que abandonam os Estados Unidos e vão viver em Marte. E aí a União Soviética também abandona a Terra e vai viver na Lua, né? Então a Terra ela fica meio que abandonada, e aí eles contratam uma empresa privada chamada Plex para controlar a Terra, né, e para consertar o que está errado, para resolver os problemas que teve aqui. E aí essa empresa, o que ela faz? Ela constrói grandes shopping centers pelo mundo. E aí a elite que ficou aqui na Terra, que não teve dinheiro para ir embora da Terra, eles começam a viver nesses shopping centers. E aí não fazem mais nada, né? A elite está vivendo no shopping, as pessoas mais pobres estão tudo vivendo fora do shopping é tudo violência, caos, é tudo dominado por gangue, milícia. E aí tem o herói da história, que é o Ruben Flag, né? E ele vem de Marte para trabalhar como segurança do shopping. E esse Ruben Flag, ele cresceu ouvindo a história dos pais dele, contando como a América era um lugar grandioso, todo aquele negócio de sonho americano, onde você consegue fazer o que você quiser, se você se esforçar muito e tal. E ele vem para a Terra com esse objetivo, ele quer transformar lá, ele quer, a partir do trabalho dele como segurança de shopping, ele quer transformar os Estados Unidos no que ele era no passado. Não tem uma nostalgia forte do passado, né, no personagem, um passado que ele nunca viveu, que ele nunca conheceu, ele só ouviu falar. Ele meio que se empenha em fazer isso, só que assim, dando spoiler assim, do quadrinho inteiro para todo mundo aí, ele fracassa absurdamente, ele é um total incompetente, sabe? Tudo que ele tenta fazer dá errado. Ele consegue fazer uma coisa ou outra, tem um sucesso ou outro, ele chega a ser presidente dos Estados Unidos, só que ele não consegue gerir o país, ele não consegue fazer com que as pessoas votem, ele não consegue fazer nada, ele acaba desistindo de ser presidente, e aí ele tenta ser governador lá do estado de Illinois, né? Também não dá certo, aí ele termina a vida dele lá no que era a União Soviética, acaba se casando e tal, ele acaba tendo uma vida normal, assim, e acaba meio que desistindo dos sonhos dele. Mas o ideal dele é isso, o mundo está destruído, ele tem esses sonhos aí da América grandiosa, do passado, ele quer recuperar aquilo, só que ele é um incompetente total. O interessante dessas histórias é que o autor, o Howard Chaykin, ele é liberal, assim, ele é do Partido Democrata, tal. Ele quis construir um personagem que meio que representasse esses ideais liberais aí dos anos 80, lutando contra o ideal conservador do Reagan, lá do período, e mostra como ele fracassa, né? Eu entendo que é tipo ele está fazendo uma analogia para criticar o Partido Democrata lá da época, que também não estava conseguindo
colocar os seus ideais à frente dos ideais conservadores lá. Então, eu entendo que esse fracasso do personagem é meio que mostrando isso, como que os democratas lá, eles estão fracassando para combater o conservadorismo. Aí a que eu acho mais interessante é a do Martial Law, né? O Martial Law ele foi criado por 2 britânicos, né, o Pat Mills e o Kevin O'Neill. Então, eles têm uma outra visão completamente, assim, estrangeira dos Estados Unidos, né? Então, eles pegam todo o patriotismo dos Estados Unidos e transformam numa grande piada. O Martial Law é uma grande sátira. A função do Pat Mills, que é o roteirista, é destruir com todos os super-heróis dos Estados Unidos. Então, ele pega todos os personagens mais famosos, ele pega o Superman, ele pega o Batman, ele pega... Esse é menos conhecido, mas o Justiceiro, né, que é o Punisher, e faz paródia com esses personagens, para mostrar o quanto é ridículo o patriotismo nos Estados Unidos, representado nesses personagens. E a distopia é a seguinte, né, teve um grande terremoto que destruiu lá a Falha de San Andreas, lá, e destruiu parte dos Estados Unidos, e ao mesmo tempo os Estados Unidos ele se envolveu numa guerra aqui na América Latina, e que eles usaram super soldados. Então, aí depois que acabou a guerra, os Estados Unidos venceu essa guerra com super soldados, esses super soldados voltaram lá para os Estados Unidos e eles não tinham mais ocupação nenhuma. Então, os Estados Unidos ele ficou cheio de super-heróis inúteis lá, gente tudo com problema mental, transtorno de guerra. É meio que uma analogia com a guerra do Vietnã, né? E aí o Martial Law é um ex-combatente dessa guerra na América do Sul, que é chamado de Zona, e a função dele é perseguir, prender e matar esses super-heróis transtornados que voltaram da guerra. Então a trama gira em torno disso, né? E o Martial Law ele é extremamente patriótico, mas ele representa um patriotismo muito agressivo, assim. Ele quer destruir tudo mesmo, ele quer se impor e ao mesmo tempo ele é extremamente sonhador. Ele entende que a América está totalmente podre, corrompida e ele quer limpar a América de tudo quanto é jeito, mas ele é tão assim tão sujo e corrupto quanto os outros que ele está perseguindo e destruindo lá. Então é mais ou menos essa a distopia que está incluída na segunda história em quadrinhos. E a terceira é a da Martha Washington. Aí o que acontece? A trama é bem interessante também. Teve uma outra guerra de secessão lá nos Estados Unidos, uma segunda guerra de secessão, só que não foi só entre 2 lados. Os Estados Unidos se dividiu em vários pequenos estados independentes, um brigando contra o outro. E aí essa Martha Washington, ela é uma jovem negra, que ela cresceu num gueto, depois ela foi parar tipo num campo de concentração que o governo criou, e aí ela se liberta desse campo de concentração, ela comete alguns crimes, aí ela acaba entrando para o exército dos Estados Unidos para se livrar das penas, porque eles estavam recrutando pessoas, e se você entrasse para o exército, sua ficha criminal ia ser apagada, então ela entra para o exército muito jovem, acho que com 13, 14 anos ela entra para o exército, e aí ela já começa a lutar, elas já jogam ela para lutar numa guerra na Amazônia, e assim por diante, e a grande missão dela, principalmente na primeira parte das minisséries dela, é reunificar os Estados Unidos. Ela trabalha para o governo dos Estados Unidos com a intenção de reunificar o país inteiro. E aí, posteriormente, né, nas outras minisséries, foram 3 minisséries, né, e uma edição especial, se eu não me engano, e mais umas outras edições que saíram. Aí, a partir da segunda minissérie, ela rompe com o governo dos Estados Unidos e ela começa a apoiar um grupo rebelde separatista lá, que eles têm a intenção de derrubar o governo dos Estados Unidos e assumir o poder e criar um outro estado, criar uma utopia onde os verdadeiros, verdadeiros bem, entre aspas, né, que os verdadeiros valores dos Estados Unidos seriam colocados em prática, que é a democracia, a liberdade, essas coisas assim. Então, eles acabam vencendo, eles criam esse estado utópico, né? Então, a grande diferença da Martha Washington para os outros é que ela realmente tem sucesso. Ela consegue criar um estado utópico, ela consegue criar aquele ideal que eles almejam, só que do meu ponto de vista, o estado que ela cria é um estado imperialista. É mais imperialista ainda, porque eles começam a exportar essa democracia, essa liberdade para outras partes do mundo, e eles vão até para o espaço para levar essa liberdade. Então, o estado utópico que ela cria aí é um estado imperialista de fato, com alta tecnologia e poder para dominar outras partes do mundo, e essa é a grande missão dela. A partir disso, ela fica empenhada nisso, em espalhar para tudo quanto é lugar que eles conseguirem esses ideais dos Estados Unidos. Então, é mais ou menos disso que fala esses quadrinhos, né? Um resumo bem rápido, assim, tem muito mais coisa para falar, mas é mais ou menos isso aí. Bom,
No American Flag e agora no último da Martha Washington, você mencionou que é possível pensar como eles refletem sobre uma América que eles querem construir. Até que ponto falar da distopia, né, nesse caso dos Estados Unidos, nos possibilita pensar o que esses autores buscavam por um ideal de América, ou se é possível fazer esse tipo de relação? Então, eu acho que sim, cara, é o que eu tento mostrar na tese, né, que há essa relação, né, entre o que esses autores pensavam sobre o que deveria ser os Estados Unidos e o que era. Assim, antes é interessante falar que tanto a utopia quanto a distopia, eles têm mais ou menos a mesma função, né, que é criticar o presente que os autores estão vivendo, né, de certa forma, na utopia eles criticam o presente projetando um futuro melhor, né, e na distopia eles criticam o presente projetando algo negativo, né? Eles pegam alguma tendência que eles veem como nociva para a sociedade, exageram aquilo, né, e projetam um futuro como seria se aquilo fosse levado a um extremo. Assim, pensando assim no American Flag, eu entendo que ele está criticando muito essa tendência neoliberal, né, dos anos 80, né, de privatização de tudo. E aí o autor entende que se essa tendência de privatização for levada a um extremo, vai levar as pessoas a viverem em shopping centers, né? Daí um contexto onde está tudo extremamente privatizado, onde você tem que pagar por tudo e até viver dentro de um próprio shopping center, que é o exagero que ele faz, né? A sociedade de consumo ia chegar num ponto onde quem pode pagar vai viver num shopping center. Já no caso do martial law, assim, para tentar falar de todas as que eu analisei, não tem nenhuma perspectiva assim específica de crítica ao contexto histórico, né? Os autores eles tentam criticar vários aspectos, mas principalmente o imperialismo nos Estados Unidos e como os Estados Unidos ele usa desses super-heróis de quadrinhos para difundir esse imperialismo, para mostrar como eles são bonzinhos para o mundo através desses super-heróis, mas que no fundo eles estão só explorando e fazendo guerra por várias partes do mundo. Então a intenção dos autores é mostrar esse lado negativo dos Estados Unidos, destruindo, né, desconstruindo os super-heróis para mostrar como eles são agentes do imperialismo estadunidense, não heróis que você tem que cultuar e tal. E a Martha Washington, aí é uma coisa que é muito interessante, assim, porque a princípio, cara, você lê e você acha que é uma história em quadrinhos progressista. Você acha que os autores eles estão propondo, né, tipo, uma personagem negra, tal, ela vai fazer uma revolução, ela vai mudar tudo o que é os Estados Unidos, você pensa que vai acontecer isso. No fim, né, você vê que os autores, que é o Frank Miller e o David Gibbons, o Frank Miller é muito conhecido, acho que é difícil alguém não ter ouvido falar do Frank Miller, ele fez quadrinhos super reconhecidos aí, ele é autor do 300, que virou filme, e tem a continuação, tem Sin City. Ele também escreveu o roteiro do Robocop 2 e 3, e atuou também no 2. Ele escreveu o Cavaleiro das Trevas, né, que acho que é o quadrinho que deixou ele mais famoso, que é lá dos anos 80. E aí, o Frank Miller, né, ele tem, assim, é estranho, assim, é meio difícil posicionar ele, mas ele é um conservador. Ele é um autor conservador. A tendência que predomina nos quadrinhos dele é esse conservadorismo. Ele não é... Nas entrevistas, ele nunca assume um lado, sabe? Ele fala que ele é independente, tal, que ele não está ligado nem no Partido Democrata, nem no Partido Republicano, mas boa parte do que ele fala tem muito a ver com o que o Partido Republicano defende, tá? Então, eu considero ele como um autor conservador e que ele tem algumas ideias progressistas com relação a algumas coisas, né? Ele não é todo conservador, assim, e tal, mas ele tem algumas ideias progressistas e na Martha Washington aparecem algumas ideias progressistas dele, mas no geral ele acaba defendendo a mesma postura de um Estados Unidos imperialista, que os Estados Unidos ele tem que interferir no mundo de alguma forma, que os valores dos Estados Unidos, a democracia, a liberdade que tem nos Estados Unidos são os melhores do mundo e eles têm que exportar isso, nem que seja força para outras partes do mundo. Então é interessante pensar que ele pega uma personagem negra e acaba usando essa personagem negra para difundir os mesmos valores lá, tipo de um personagem tipo, sei lá, Capitão América, que está defendendo os mesmos valores, sabe? Um homem branco, né?
loiro, de olho azul lá, a personagem negra também está defendendo os mesmos valores e expandindo os mesmos valores. Então é mais ou menos nessa linha que vão esses quadrinhos, e é mais ou menos isso que eles tentam mostrar, que eles, tirando o Martial Law, tanto o American Flag quanto a Martha Washington, eles tentam mostrar que o sonho americano ele não está completo, que ele tem que ser realizado de fato, que ele tem que achar um jeito de fazer ele funcionar. Bom, você comentou algumas questões relacionadas aos quadrinhos, né? E que são perguntas que são muito próprias do momento em que elas são confeccionadas, como o neoliberalismo, a superprivatização, ou então o imperialismo. Você já falou aqui, mas é isso. O quadrinho também, apesar de tratar de um futuro distópico, ele te permite analisar algumas questões do seu contexto de elaboração também, né? Sim, totalmente. Eu entendo que, como toda fonte histórica, né, ela ajuda a gente a entender o contexto histórico que ela foi feita, né? Então, esses quadrinhos aqui, apesar de estarem projetando um futuro, eles estão falando dos anos 80 e anos 90 lá nos Estados Unidos. Eles estão criticando tendências políticas, tendências econômicas, tendências sociais lá que os autores consideram como potencialmente perigosas, né? Que eles entendem que se continuar daquele jeito vai dar ruim. É mais ou menos isso, assim. Eu acho que isso é interessante, né? Pensar como esses autores estão com medo do futuro, né? Eles estão exagerando um futuro, né? Um medo de algo que eles estão sentindo lá no presente. Acho que esses quadrinhos eles ajudam a entender o que eles estavam com medo nos anos 80 e nos anos 90. Não todo mundo, evidentemente, mas principalmente esses autores de quadrinhos, né? E dá pra gente entender que talvez tenha algum respaldo pelas editoras que permitiram que eles publicassem esses trabalhos, né? São trabalhos que, apesar de não serem, assim, do mainstream da indústria de quadrinhos, tiveram uma boa recepção do público, então eu imagino que boa parte né, não da população, mas dos leitores de quadrinhos, né? Tem que entender que não é todo mundo que lê quadrinhos nos Estados Unidos, mas os leitores de quadrinhos gostaram dessas publicações e compraram elas, né, e ajudou na venda e tal, então eu acredito que elas tiveram um relativo sucesso e meio que dava a gente pensar que boa parte dos leitores endossavam as ideias dos autores, meio que concordavam com isso, né? Mas é só especulação também, algumas coisas. Ah, legal. Quando você mencionou do American Flag, você falou que ele cresceu ouvindo dos pais sobre um Estados Unidos e como os Estados Unidos era bom e tal. Ao mesmo tempo, uma das personagens do outro quadrinho, que chama Martha Washington, me remete muito ao nome da esposa do George Washington, né? A Martha Washington. E quando você foi falar dos 3 quadrinhos juntos, de que eles refletem sobre como o sonho americano é inacabado, isso me lembrou muito o que está no cerne do discurso do Martin Luther King, né? Do I Have a Dream, de que o sonho americano tem que ser acessível a todos. De que maneira, se isso acontece ou não, se não, também não tem problema, mas existe uma mobilização do passado por esses quadrinhos, assim, alguns personagens históricos que o quadrinho traz à tona, meio que pra tentar, assim, olha, se o presente tá uma porcaria e desse jeito vai redundar, né, em mais porcaria, existe essa idealização do passado, também existe no quadrinho ou não? Pouco, cara. O único que faz alguma menção ao passado, assim, de forma mais específica, é no caso da Martha Washington, né, que o Frank Miller, ele usa do nome da primeira dama dos Estados Unidos, mas, assim, eu falar para você, meio obscura, procurei em diversas entrevistas por que ele escolheu esse nome para personagem, eu não consegui achar. Então eu acredito que ele queria fazer uma homenagem, ou ele queria reelaborar a personagem histórica nessa personagem negra, né, entender como, sei lá, a primeira mulher da nação, né, e aí agora reconstruir, contar novamente o nascimento dos Estados Unidos a partir dessa mulher negra e tal. Dá pra pensar várias coisas, assim, ele não explicou porque escolheu o nome da personagem. Às vezes uma analogia ao próprio Washington, né, o líder da revolução e tal, né? Então, talvez. Eu fiquei pensando em várias explicações para isso, né? Aqui, por exemplo, dá pra ver que ela tá tipo como a Estátua da Liberdade, né?
Então, tem todo esse... Ele mobiliza um monte de coisa mais do imaginário dos Estados Unidos do que da história de verdade, do que o passado real. Aí ele tenta meio que... É tudo mais do mito mesmo, é tudo reforçando os mitos nacionais lá dos Estados Unidos. Aí, no caso do American Flag, também é a mesma coisa, não tem nenhum momento histórico específico que eles usam como exemplo, mas é mais essas questões mitológicas mesmo, aquela ideia do excepcionalismo dos Estados Unidos, tal, de que é um país escolhido por Deus, que tem uma missão de redimir o mundo e tal, de criar um mundo melhor. Então, isso é extremamente reforçado, essa visão aí, isso aí tá praticamente nas duas, tanto no American Flag quanto na Martha Washington. Tipo o Destino Manifesto, né? Isso, o Destino Manifesto, eu tinha fugido o nome da minha cabeça. E aí já no Martial Law não tem isso, mas é interessante que eles resgatam a Guerra do Vietnã e eles resgatam a Segunda Guerra Mundial e a Primeira Guerra Mundial. Para quê? Para mostrar momentos de ação imperialista dos Estados Unidos, né? Então, tem isso, os autores trazem esses momentos históricos, né, principalmente a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã é o exemplo que eles mais usam, mas tem uma edição que eles também trazem de volta à vida, assim como os zumbis, soldados da Segunda Guerra Mundial e soldados da Primeira Guerra Mundial, para mostrar, né, assim, como as guerras imperialistas dos Estados Unidos, elas são nocivas para a população, não só de outras partes do mundo que eles invadem, mas para a própria população dos Estados Unidos, os soldados que lutam na guerra. Então, para fazer essa crítica. Então, tem esse resgate de momentos históricos para fazer uma crítica, para mostrar que tem um tom um tanto quanto pacifista nesses momentos de resgate, para mostrar que a guerra não faz sentido, né? Que só poucas pessoas se beneficiam disso. Cara, muito legal mesmo. Eu fiz o download da sua tese, vou até deixar o link para as pessoas aqui, tá disponível no site da USP. E você tem intenção de publicá-la igual você fez com o seu livro, seu mestrado? Sim, eu tô negociando com as editoras aí, eu tô vendo que aqui tiver o preço melhor, eu vou publicar logo mais. Eu tô só esperando aqui uns retornos de umas coisas, mas eu vou publicar sim. Ah, legal. Enquanto não sai, então, a tese dele em forma de livro, corram para adquirir o livro do mestrado. Já indiquei aqui várias vezes, eu acho realmente muito bom. Mais uma vez, quero agradecer você por ter aceitado o convite e espero que vocês tenham gostado também da nossa conversa. Agradecer novamente aí pelo convite, espero que tenha sido produtivo, tá? Muito obrigado aí a todos que estão assistindo. Beleza, e aí pessoal, não se esqueça de deixar aqui um comentário, curtir o vídeo, vocês sabem como funciona, se inscrever no canal. E nos comentários digam se vocês querem que o Rodrigo volte aqui para falar a respeito do Capitão América e do 11 de setembro. Nos vemos na semana que vem ou no próximo vídeo, não sei exatamente como anda a produção aqui no canal. Até mais, tchau, tchau.